Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de iniciarmos o que vamos conversar hoje, eu queria te convidar a se inscrever no canal. E além de se inscrever, eu queria te convidar a compartilhar este conteúdo. Sabe por quê? Porque de alguma maneira, além de servir para você, pode servir para outras pessoas. Hoje em especial nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas e consequências. E eu quero começar te perguntando: será que na minha vida, na tua vida, quantas vezes nós escolhemos e quantas escolhas geram consequências? E se você para pensar, você vai ver que todas as escolhas levam a uma consequência. Mas para você prestar atenção e compreender isso, você precisa entender o conceito, e vamos começar com o conceito básico de vida. E quando você pega esse conceito, você vai ver que vida é o tempo de existência nosso. E isso é variável, porque existem pessoas que vivem muito tempo, mais de 100 anos. No entanto, existem outras pessoas que vivem um pouco período de tempo. Então, se durante a vida minha vida é feita de escolhas, eu preciso compreender que escolha nada mais é do que um ato de preferência, como o próprio nome diz, é a maneira de eu escolher algo. Ou seja, em todos os momentos da minha vida, quer seja ela curta, média ou longa, em todos os momentos, dia após dia, eu estou escolhendo. Assim como a vida é feita de escolhas, essas escolhas geram consequências. Então, se nós pegarmos o conceito de consequências, é tudo aquilo que resulta da minha escolha. Ou seja, independente do que eu faça, como eu faça e o que eu espere, sempre vai acontecer algo. É o famoso efeito causa e efeito. É assim que funciona. Em um determinado momento, Pablo Neruda, um poeta chileno, ele disse o seguinte, que você é livre para fazer as suas escolhas, porém você é prisioneiro das consequências dela. Eu quero te exemplificar isso te contando uma parábola. Conta-se esta parábola que certo homem decidiu comprar um carro. Isso era logo no começo da existência da fabricação de carros. E quando ele foi comprar seu carro, muito animado, super empolgado, ele olhou o carro, se maravilhou com o carro, e agora o vendedor falou: olha, para você comprar o carro, para você ter esse carro por um grande período, para a vida útil deste carro ser muito boa, você precisa tomar duas precauções, precisa verificar isso, e essas duas são: primeiro, a cada 2 vezes que você encher o tanque, você precisa verificar o óleo. E a cada 5 quilômetros rodado, esse óleo precisa ser trocado. 1 ano se passou e agora aquele homem começou a ver que acendia uma luzinha lá no painel do seu carro. E essa luzinha parece que ficava piscando insistentemente. Agora ele fica incomodado, corta um pedaço de uma fita isolante para tampar aquela luzinha e não quer nem saber da advertência que o próprio carro estava dando para ele. E esqueceu de todas as precauções que o vendedor tinha dado. E agora o tempo foi passando e o carro já não andava mais como antes. Parecia que o motor estava oco, a aceleração não era a mesma e as qualidades que antes o carro tinha não era mais sentida. O tempo foi passando e aquela luzinha que antes era amarela se tornou vermelha. Mas ele não via porque ele tinha escondido aquele lembrete para ele não ser incomodado. Até que chegou o momento em que ele tentou ligar o carro e não mais aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe este personagem da parábola? Responda você, será que em algum momento ele poderia culpar alguém pelo que ocorreu no carro? Talvez o vendedor, talvez a vida, talvez a família, não sei quem ele poderia culpar. E eu te pergunto isso porque muitas vezes nós somos semelhantes a esse homem da parábola. Não escutamos o que a vida nos dá de conselho, não paramos para perceber quão errado nós estamos sendo, quão insensíveis estamos sendo com os alertas que a vida nos dá de várias maneiras. E aí sabe o que acontece? Caímos em uma lei irrefutável da vida, em que esta lei diz que tudo aquilo que escolhemos, tudo aquilo que plantamos,
isso sempre vamos colher. E tudo isso porque eu e você temos direito de escolhas, mas não podemos escolher qual será a consequência daquela primeira escolha. Quando eu trago isso, quando eu trago sobre esta lei na psiquiatria, eu passo a entender que muito dos sofrimentos seu, meu, das pessoas ao nosso redor, muitos destes sofrimentos ocorrem devido a escolhas mal pensadas. Antes de pensar, já agimos, e quando vêm as consequências, colocamos a mão na cabeça e pensamos: se eu tivesse pensado, eu não agiria assim. E como resultado, ansiedades, depressão, frustração, e muitos destes poderiam ser evitados se nós tivéssemos escolhido melhor. Mas talvez você esteja me perguntando: mas e eu? Estou sofrendo uma consequência de algo que eu não tive escolha? Algo que aconteceu no passado? Algo que eu nem sabia, nem ao certo quem era eu? Como é que eu devo agir nessa situação? É triste, sim, mas é simples. Sabe por quê? Porque independente do que você passou no passado, da marca, da cicatriz que te causou hoje, você pode escolher deixar aquilo do passado no passado, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja sofrendo, sempre você pode escolher viver daqui para frente, fazer deste momento o zero, porque do zero lá atrás você não consegue voltar. Quando nós fazemos a relação entre Bíblia, psiquiatria e saúde, nós começamos e conseguimos compreender que Deus quer algo de bom para mim e para você, porque Ele escolhe nos amar a cada momento. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 31, Deus usou o sábio Salomão para dar um conselho para mim e para você. E lá diz o seguinte: comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Em resumo, Salomão ele vem falando de maneira bem simples, prática e rápida para mim e para você. Olha, filho, olha, filha, presta atenção, porque a tua conduta, as tuas escolhas vão gerar as consequências, quer você goste ou não. Por isso agora Salomão ele nos aconselha dizendo: presta atenção naquilo que você está escolhendo, e ainda assim, se você estiver sofrendo de uma consequência que você não teve direito à escolha, escolha viver deste momento para frente, deixe o passado no passado e viva apenas o presente. Mas além de Salomão, existe um outro personagem da Bíblia chamado Paulo, que ele me dá um conselho para mim e para você, e eu quero ler com você. Em Gálatas 6, no versículo 7, diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu quero terminar este vídeo de hoje te dizendo algumas coisas. Assim como Salomão e Paulo, Deus usou estes homens para nos aconselhar da seguinte forma, dizendo: olha, presta atenção, você vai colher aquilo que você plantou, porque todas as nossas escolhas geram consequências. Existe uma relação muito grande, íntima e certa de que tudo que eu escolher sempre vai me gerar consequência. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei quais são as suas escolhas, tampouco sei quais são as consequências que você está sofrendo, mas se você já tomou escolhas insensatas, impensadas, calma. Eu sei que as consequências talvez você esteja vivenciando neste momento, mas deixa eu te falar uma coisa, aprenda com os erros e faça dos erros uma motivação para você não errar mais. E tem um outro grupo, que talvez seja você, que você faça parte, em que você ainda não errou, mas então olhe e aprenda com o erro dos outros, com as escolhas erradas dos outros, com as consequências frustrantes dos outros, e seja feliz vivendo um dia de cada vez. E que Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo e juntos vamos levar a esperança.